chegamos na terra de Vera Cruz, Cris. Logo depois de avistarem o Monte Pascoal, os portugueses precisavam de o quê? De um lugar para criar e começar esse país. Mas para isso precisava ser um porto seguro para atracarem as caravelas. A terra-mãe do Brasil é o nosso destino de hoje. Nosso check-in é nessa joia da Bahia, um dos destinos mais procurados por turistas do Brasil e do mundo. Todo brasileiro já ouviu falar desse lugar. Ou já veio. Ou já veio. E se você ainda não conhece, a gente vai te apresentar ele no programa de hoje. Lucas, quando o homem chegou na Lua, qual foi a primeira coisa que ele fez? Eles colocaram uma bandeira para marcar que aquele território agora era deles. E será que isso foi só quando chegou na Lua ou esse hábito já é mais antigo? Esse hábito já tem 523 anos se a gente for contar pela história do Brasil, porque a gente está agora no Marco do Descobrimento, que é onde Pedro Álvares Cabral chegou, colocou essa pedra e disse: essa aqui é a terra de Vera Cruz, que agora também é nossa, no caso Portugal, que foram os nossos colonizadores. Essa aqui talvez é a primeira edificação do nosso país, por mais que seja só uma pedra. Certamente, mostra todo o domínio da coroa, domínio português, que chegou aqui desbravando essas terras, colonizando, querendo catequizar o seu povo, que era a aldeia Pataxó, e o resto da história a gente já conhece bem, né? Fizeram coisas que se reflete até hoje na nossa sociedade. Claro, veio progresso, veio questões positivas, mas também muito a se pensar e a se rever nessa história. Muita reparação em dívida. Os portugueses chegaram aqui e tomaram as terras que, querendo ou não, já tinha dono, né? A tribo Pataxó, que a gente vai visitar nesse episódio, estava aqui quando eles chegaram. O Brasil não foi descoberto. Não foi descoberto. O Brasil foi roubado. Mas a nossa história, se a gente for parar para pensar, começou nesse quadrado aqui que a gente está. E com a chegada dos portugueses também chegou a religiosidade do país e da corte portuguesa. E essa igreja foi fundada em 1507, Igreja Nossa Senhora da Pena. Essa aqui foi a segunda igreja do Brasil. A primeira que existia aqui foi demolida, mas essa aqui se manteve de pé para que a gente conseguisse contar essa história. E ao lado da igreja tem o cemitério, o casaril que é mantido até hoje, inclusive nas cores originais. E aqui, Lucas, vamos chegar aqui para olhar? Vamos lá. O que é essa aqui? Essa aqui é a primeira cadeia do Brasil, porque não poderia faltar. Senão não seria o nosso país. Não seria. A primeira cadeia. Então tem muitos atrativos históricos nessa região que marca a chegada dos portugueses aqui no nosso país. Estamos agora caminhando aqui pela primeira rua do Brasil e esse aqui foi o primeiro núcleo habitacional do nosso país. Essas casinhas, Cris, como você disse ali atrás, é uma rua tombada pelo IPHAN, então nenhuma mudança pode ser feita, inclusive nas cores das casas que a gente está observando aqui. Então, qual é a sua sensação de estar caminhando aqui pela primeira rua do Brasil? É de arrepiar. A sensação tem uma energia muito forte aqui, né? E tu vê, não é chão batido, não tem calçada, a vegetação ainda é como se a gente tivesse voltado no tempo. Tem algumas que estão fechadas, que de fato tu olha, tu entrou numa máquina do tempo. Algumas funcionam no comércio de souvenirs e lembrancinhas, mas é um lugar imperdível para se visitar. Coloca no teu roteiro. Acho que Porto Seguro é só festa? Só praia? Só praia? Não. Tem muita história e história a ser vivida, revisitada e sempre falada. Afinal de contas, é a nossa história. Estamos aqui depois que tudo isso aconteceu. E a gente está aqui também para conscientizar as pessoas de que os horrores que aconteceram na época não devem acontecer nunca mais, nem na história do nosso país e nem de nenhum outro. Então fica a reflexão para você que está em casa assistindo. Porto Seguro é a terra-mãe do Brasil. Foi aqui que os portugueses chegaram em 1500, na época do descobrimento.
E esse lugar aqui em que a gente está agora remonta um pouco desse período e das pessoas que vieram de Portugal e que chegaram aqui e encontraram os nossos povos originários. É um ambiente que tem muita cultura, muita história e que a gente consegue também relembrar do nosso passado como Brasil, como pessoa, dos nossos ancestrais e, obviamente, das pessoas que já estavam aqui e não só a exaltar as pessoas que chegaram e que dominaram todo esse país e esse continente. No coração histórico de Porto Seguro encontra-se o Museu Epopeia do Descobrimento, um verdadeiro portal para o passado. Aqui, as páginas de história do Brasil ganham vida, contando a saga dos primeiros exploradores que desbravaram esse solo sagrado. Entre relíquias e documentos centenários, somos transportados para uma era de coragem e descobertas. Cada exposição é um elo entre o ontem e hoje, preservando a memória dos bravos que moldaram a nossa nação. Uma visita a este museu é uma jornada no tempo que nos conecta à nossa própria essência, uma experiência que transcende gerações. Essa aqui em que a gente está agora é uma réplica em tamanho real das naus portuguesas que viajavam o Oceano Atlântico inteiro até chegar nos países em que eles descobriam. Essa aqui é exatamente parecida com a de Pedro Álvares Cabral, quem descobriu o Brasil. Para vocês terem uma noção da grandiosidade desse barco, eu fico imaginando os indígenas, os nossos povos originários, aqui na praia, aproveitando um dia de sol, de trabalho e vendo essas coisas gigantescas encostando. Brasil, obviamente, e qualquer outro país da época não tinha tecnologia como a que a gente tem hoje e que a gente tem essa diferenciação, a gente consegue saber o que é e entender coisas novas. Agora imagina a cabeça das pessoas na época vendo isso aqui chegar cheio de gente. A expedição que saiu de Portugal para descobrir o Brasil tinha 13 caravelas, barcos, naus, como esse aqui que a gente está agora. Foram 1.500 pessoas e voltaram para Portugal um ano depois que essa expedição começou, só 500. Só para vocês terem uma noção dos perigos que as pessoas que chegaram até aqui enfrentaram. Mas, como nem tudo pode ser maravilhoso nessa vida, nem tudo é rosas, como a gente sempre costuma dizer, enfrentaram muitos desafios, encontraram um país grande como esse, com um povo incrível e que nos ajudou e nos ajuda até hoje a recontar toda essa história.